apresentação agora? Sim, pode deixar aberto já. Só fica aguardando. Chico só vai distribuir os links aí pro pessoal e... Beleza. Bom, boa tarde, Bianca, boa tarde, professora Euf, professora Lúria, professor Francisco, que nos auxilia nos bastidores, né? Boa tarde, pessoal que nos acompanha pelo YouTube, né? Hoje temos a defesa, então, da Bianca, né? E eu passo a palavra, então, direto a você, Bianca, para que você faça a explanação do seu trabalho. Ok. Boa tarde, meu nome é Bianca Monteiro Seco. Eu vou fazer a defesa do meu trabalho final de graduação 2, que tem como título a caracterização da produção de plantas nativas de jabuticabeira, Myrciaria cauliflora, em condição de pleno sol e sombreamento. Desde já agradeço a presença dos membros da banca avaliadora e o meu orientador, professor Adriano, e cumprimento a todos que estão assistindo esta transmissão. Os tópicos que eu irei abordar nessa apresentação vão da introdução às conclusões do meu trabalho, passando pelo referencial teórico, por material e métodos e os resultados de discussão. Para a introdução, a jabuticabeira ela tem grande potencial econômico, considerando que o seu fruto, a jabuticaba, ele é muito apreciado entre a população, sendo que ele tem um alto valor nutritivo. Ele também está sendo pesquisado para a indústria farmacêutica devido à possibilidade de atividade antioxidante, mas, apesar de tamanho interesse, as produções ainda não podem ser consideradas em grande escala comercial, devido a algumas dificuldades enfrentadas. Entre elas, destaque para que os frutos, a maior parte dos frutos colhidos, eles são colhidos em de vegetação nativa. Esse tipo de vegetação sofre muita interferência do meio externo. E o fruto, a jabuticaba, ele é considerado altamente perecível. Assim que colhido, ele já entra em processo de fermentação. Na nossa região, a jabuticabeira, ela ocorre de forma não generalizada, em alguns pontos específicos. Isso se deve a altas altitudes e ambiente favorável, condições climáticas. Sistemas produtivos, eles podem estar organizados de modo a receber mais ou menos luminosidade, a pleno sol ou sombreado. A pleno sol, devido à interferência da ação humana ou de ações do tempo, e sombreado no seu sistema nativo, de mata fechada com o céu fechado. Ou pode ser criado também métodos artificiais para esse sombreamento acontecer. O objetivo do trabalho foi a caracterização da produção de jabuticabeiras nativas sob condição de pleno sol e sombreamento em uma propriedade localizada entre os municípios de Chopinzinho e Coronel Vivida, ambos no sudoeste do Paraná. A jabuticabeira, a Myrciaria cauliflora, seu nome científico, ela é originária do bioma Mata Atlântica, pertencente à família das mirtáceas. Essa família tem uma abrangência a nível mundial, porém a maior ocorrência está na América do Sul. A jabuticabeira em si, seu foco, onde ocorre em maior quantidade, é no Brasil.
é uma frutífera considerada brasileira, porque acontece em pouquíssimos países que fazem fronteira com o Brasil e em pouquíssima quantidade. As frutíferas nativas, de alguma forma, elas ainda sofrem um certo tipo de preconceito. Alguns autores tratam elas como prepulsoras de pragas e doenças, onde incentivam a extração das mesmas de próximo a pomares comerciais, para que não ocorra a infestação. Mas isso é uma ideologia que está errada. E a domesticação para esse tipo de frutífera, ela acontece ainda em pouca quantidade, devido a fatores como os frutos serem considerados como exóticos, com sabor, textura diferenciados, e também a propagação ser de forma vegetativa, onde isso aumenta o número de variabilidade genética. Os frutos têm uma característica muito peculiar, pois eles crescem no tronco e nos ramos dessa frutífera, da jabuticabeira em específico. A jabuticaba tem a coloração da sua casca, que vai de roxo escuro a preto. A sua polpa é na coloração branca. O sabor é agridoce, considerado, né? Agridoce. E varia entre 3 a 5 centímetros de diâmetro, geralmente. Para valor nutricional, a jabuticaba pode ser considerada aí com valores elevados na questão dos minerais, das fibras e elevado teor de açúcar também. Mas a umidade inicial do fruto também é elevada. Isso acarreta em uma difícil estabilidade desses nutrientes no fruto. Eu trouxe uma tabela onde demonstra os parâmetros para 100 gramas do fruto. A umidade é 83,6%, a energia é 58 quilocalorias, a proteína é 0,6 gramas, os lipídios 0,1 grama, os carboidratos 15,3 gramas, a fibra alimentar é 2,3 gramas, as cinzas é 0,4 gramas, o cálcio 8 miligramas, o ferro 0,1 miligramas, o fósforo 15 miligramas, o potássio 130 miligramas e a vitamina C 16,2. Lembrando que esses valores é para cada 100 gramas de jabuticaba. Por referencial teórico ainda, falando sobre o solo da região sudoeste, ele é considerado como sendo ácido. Porém, a jabuticabeira ela já está adaptada a essa condição. Então, não há necessidade de um preparo, de calagem, nada relacionado. E para a temperatura, já há pesquisas que comprovam que altas temperaturas, até certo nível, favorece a produção de jabuticabas, onde acontece o alongamento de suas células. A caracterização passa a ser importante para a preservação de qualquer espécie. Não seria diferente para a jabuticabeira. No caso da região sudoeste, acontece muito o desmatamento e a falta de pesquisa voltados para o assunto. E a caracterização traz isso como benefício. O sombreamento ele vai ser relativo a cada planta, a cada metabolismo fotossintético e a sua capacidade de absorver os graus de luminosidade e transformar em nutrientes. Partindo deste ponto, a gente percebe que para cada nível de luminosidade há uma resposta da frutífera em questão, um tipo de comportamento para cada grau de sombreamento. A pesquisa foi desenvolvida na fazenda Jabuticabal, que fica localizada entre os municípios de Chopinzinho e Coronel Vivida, exatamente na divisa. O clima para a região é o CFA, subtropical úmido, com verões quentes. As chuvas acontecem
durante todo o ano, pode ser considerado bem distribuídas. Essa propriedade conta com cerca de 1.400 exemplares da frutífera, sendo considerado o maior para a região sudoeste do Paraná, maior reserva. Essas marcações são as plantas que estão recebendo maiores níveis de luminosidade, onde destas a gente escolheu 5 para o caso de pleno sol, e nos arredores, dentro da mata, mais 5 para o caso de sombreamento, para fazer comparações específicas à característica geral da planta, a característica da produtividade e do produto final, da jabuticaba. A imagem à esquerda, a gente vê a entrada do ambiente mata, que é um dos tratamentos. E a imagem à direita mostra exemplares que estão recebendo maiores níveis de luminosidade. Então, seria o nosso tratamento a pleno sol. Essas imagens são referentes a um dos testes que foi realizado. É a mensuração, a medida dos graus Brix, os teores de sólidos solúveis, onde foi realizada a coleta das amostras, feito o preparo, a higienização e a extração do suco com a pipeta. E logo após a medição, a aferição do valor obtido através do as amostras coletadas para pleno sol e para mata, respectivamente, cerca de 50 unidades de fruto para cada, foram higienizados e pesados para ser realizado as análises necessárias, onde destaca-se a diferença de peso da mesma quantidade, né, de frutas. E resultados da discussão. Então, para a altura de plantas, o resultado foi significativo de diferença, onde as plantas da mata chegam ao porte de até 35 metros de altura, pelo menos as quais foram submetidas a essa pesquisa, e as plantas a pleno sol possuem altura média de 20 metros, onde então essa diferença entre elas é significativa e bem perceptível. Foi realizado a medição das 5 unidades para cada caso. A altura de tronco, devido à diferença total, né, segue o mesmo parâmetro. Para mata, elas são as frutíferas são muito maiores, chegam aí os seus troncos até 10 metros de altura, e a pleno sol a metade disso, até 5 metros. Isso fica perceptível nessas imagens, onde a imagem da esquerda demonstra uma frutífera da mata, em que a uma certa distância não se consegue fotografar ela por inteiro, e a imagem da direita a pleno sol, onde a uma certa distância praticamente é perceptível todo o seu comprimento. Em relação à produtividade, inicialmente foi realizada uma busca de dados de anos anteriores ao que foi implantado o experimento, que no caso seria de maio de 2020 até maio de 2021. Informações das pessoas que estavam responsáveis pelo sistema durante 25 anos, eles passaram que a Pleno Sol sempre teve destaque e sempre produziu uma quantidade maior. Não é um caso isolado deste ano que foi realizada a pesquisa. Então, durante 25 anos, sempre as frutíferas a pleno sol
produziram muito mais do que as frutíferas conduzidas na mata. E isso foi perceptível nesses dados coletados deste ano corrido. A Pleno Sol, o número de frutos por ramo chegou a 40 unidades, e na mata a média de 10 a 15 frutos por ramo. É perceptível nessas imagens. Do lado direito é um ramo coletado da amostra da mata, e ao lado esquerdo é a frutífera Pleno Sol, onde é perceptível um maior número de frutos no seu início aí de produção. Frutos no chão por metro quadrado. Então, obviamente, como há uma maior produtividade, maiores níveis de produção, maior quantidade de frutos produzidos a pleno sol, como consequência, cairão mais frutos. Então, foi mensurado 1 metro quadrado riscado no chão, onde haveria maior aglomeração de frutos caídos e contabilizados quanto por metro quadrado, nos casos a pleno sol e na mata. A pleno sol chega a ser 93% maior, o índice de perda que seria relacionado à mata. Essas imagens demonstram a perda, né, os frutos caídos ao chão, e como são altamente perecíveis, assim que caídos, eles já entram em processo fermentativo. Para os graus Brix, diferente de todos os outros parâmetros analisados, não houve diferença significativa. Então, a pleno sol ou a mata não tem diferença significativa no teor de sólidos solúveis. A leitura foi repetida diversas vezes e basicamente deu a mesma coisa, próximo aos 10 graus Brix. Para peso médio de fruto e peso e tamanho, houve uma diferença muito significativa, onde os frutos de pleno sol apresentam maior peso, maior tamanho em relação aos frutos colhidos na mata, que chega aí cada fruto próximo a 9 gramas a pleno sol, e na mata cerca de 5,5 gramas por fruto. Essas imagens são relacionadas ao comparativo de peso e tamanho. A primeira imagem à esquerda, a gente vê o fruto menor relacionado à colheita no sistema sombreado mata. O fruto maior está para pleno sol. 40 frutos pesados para o caso de pleno sol pesam 402 gramas, e para o caso de mata, os mesmos 40 frutos pesam 300 gramas. Essas imagens estão relacionadas à produtividade. A imagem à esquerda é uma frutífera da mata, foi fotografada no período que estaria em ponto de colheita, e a imagem à direita é uma das frutíferas analisadas no caso a pleno sol, onde é perceptível que produziu muito mais frutos do que relacionado às frutíferas da mata. Este é um teste comparativo que foi realizado pensando na dificuldade de colheita de uma mesma quantidade de frutas. Foi estabelecido 20 kg de frutas e analisado quantos ramos de quantas árvores foi necessário para atingir esses 20 kg de frutas, para ambos casos. A caixa verde é referente
ao tratamento sombreamento, e a caixa vermelha é referente a plano sol, onde para a caixa verde foi necessário esgotar basicamente uma das árvores, uma das frutíferas, para que se chegasse a esses 20 quilos, e a caixa vermelha, que é a plano sol, foi necessário apenas alguns ramos para que se chegasse a 20 quilos. Então, as conclusões. E basicamente são, as plantas a plano sol apresentam menor altura total e menor comprimento de tronco que plantas sob condição de sombreamento em mata. A produtividade e tamanho de frutos são superiores em plantas de plano sol, quando comparadas a plantas sombreadas com condição de mata fechada, e o teor de sólidos solúveis não foi alterado pela condição de luminosidade em que as plantas de jabuticabeiras estavam submetidas. Algumas das referências. E obrigada pela atenção. Fico aberta a comentários e dúvidas. Obrigado, Bianca, pela apresentação. Eu passo a palavra, então, direto aos membros da banca para que eles façam a sua arguição, né? Então, iniciamos com a professora Lúria. Boa noite a todos. Boa noite, Bianca. Gostaria de agradecer o convite, fico muito feliz em participar da tua banca, ainda mais com esse tema. Queria parabenizar, então, pelo trabalho. A gente, de certa forma, está acostumada aí com trabalhos envolvendo grandes culturas, soja, milho, e quando a gente se depara aí com trabalhos com frutíferas, principalmente nativas, eu particularmente fico muito feliz. Então, realmente, parabéns por ter abordado esse tema que é muito importante também para a nossa região. Eu vou falar um pouquinho da tua apresentação, elaborei algumas perguntas durante ela, depois passo para o material escrito, tá? Muito boa a tua apresentação. Parabéns, aí demonstrou que você estudou bastante, os slides estavam muito bons, você utilizou muitas figuras, eu acho isso extremamente importante, porque aí a gente consegue entender como é que você conduziu o trabalho, de onde é que vieram esses dados. Então, realmente, parabéns, fez um bom uso do tempo também. E aí, eu fiquei com uma dúvida, a primeira, de onde vem essa ideia de trabalhar com jabuticabeira? Então, essa propriedade em que eu fiz a pesquisa, eu morei nela por 2 anos. E tem 1.400 exemplares da frutífera, então não tem como fazer sobre outra coisa que eu entenderia melhor. Não, muito legal. E a família do meu marido foram responsáveis pelas informações. Eles trabalharam durante 25 anos no local. Entendi. Essas informações a mais, acho que elas agregaram muito no teu trabalho. Acho que ficou bem interessante essa parte da própria vivência, né? Daí que você trouxe para o teu trabalho. Por que você acha que tem pouco conhecimento ainda sobre essa espécie? Eu acho que devido às dificuldades mesmo. É uma frutífera de grande porte, para você fazer um estudo. Já não foi fácil, eu considerando 5 frutíferas para cada caso. Se você for pegar isso em amplitude, é bastante trabalho. E ainda, devido a esse preconceito criado contra as nativas, eu acho que falta investimento. Exatamente, ainda mais que a gente também tem uma espécie daqui, depende das pesquisas daqui mesmo, né? Então fica difícil. Vamos lá. Em relação à tua metodologia, eu acho que na apresentação você deu uma diminuída nos detalhes e tal. Acho que talvez você podia ter
detalhado mais, até para as pessoas que estão assistindo só a tua apresentação, que você avaliou e tal. Na própria metodologia escrita, eu acho que você pode detalhar algumas coisas, deixei lá apontado, depois vou te perguntar algumas coisas que eu não entendi também. Você observou, Bianca, alguma diferença, por exemplo, nesses ramos entre esses dois tratamentos? Se alguma das plantas tinham mais ramos que outras? Olha, eu imagino que a plano-sol, elas crescem menos e tem mais número de ramos. E as da mata é mais altura. Uhum. Crescimento mais em altura, no lateral. Talvez teria uma diferença, então, em relação à produção desses ramos serem mais produtivos, de certa forma, do que o próprio caule. Sim. Qual que é o intuito de avaliar os frutos do chão, que caíram no chão? Era para um percentual de índice de perda, mas não ficou meio vasto, assim, daí ficou só o do chão mesmo. Ah, tá, entendi. É porque a gente fica pensando realmente, talvez alguma coisa em relação a, não sei, abortamento. E aí, ao final, a gente meio que tem uma resposta lógica, né? Onde produziu mais, perdeu mais. Sim. Eu acho que aquelas informações que você colocou das caixas lá no final, elas não estão no trabalho escrito, né? Não estão. Elas são importantes, acho que são legais. Uma fundamentação teórica, assim, ele foi mais... a gente fez uma prática, né, assim. Sim, mas eu acho que mesmo que não tenha essa parte, eu acho que ajuda ali nos teus resultados, ajuda a explicar e tal. Eu acho que talvez seria interessante, talvez você dar uma comentada em relação a isso, como você cita em outros pontos. Em relação ao teu trabalho escrito, então, algumas anotações ali no resumo, eu acho que esse detalhamento que eu comentei com você é interessante, da parte da metodologia, da parte do porquê estudar essa parte da luminosidade, acho que é importante você deixar bem claro. E quais foram as variáveis que te levaram a concluir aquilo, no resumo. Tem alguns probleminhas em relação à formatação dos parágrafos, a parte do sumário, das figuras. Também deixei ali indicado para você algumas referências também. Tem um local que ele criou tipo uma caixa de texto, não sei bem certo o que é aquilo, mas depois você dá uma olhada e arruma lá. Tá. Vamos ver aqui. Eu acho que a parte do referencial, ele tá bem escrito, você tem vários tópicos, eu acho que você só poderia talvez trocar a ordem, né? Sair lá das espécies exóticas, não, espécies nativas, e depois você vai afunilando para o teu problema, de certa forma. Alguns pontos talvez ser retirado, que eu acho que são a mais do teu trabalho, não contribuem tanto para o entendimento ao final. E aí tem um local que você cita das várias espécies que existem de jabuticaba, né? A que vocês trabalharam, vocês identificaram? Como que vocês souberam que era ela? Foi identificada em um outro trabalho. Trabalho acho que a referência era o citadinho. Ele é conhecido aqui na região. É Plinia cauliflora. Uhum. Tá, então isso é importante você constar lá na tua metodologia, a mesma coisa da quantidade de árvores você tem, a parte da localização, tiver alguma coisa em relação a elas serem similares ou não, é importante ter esse detalhamento. Bianca, uma dúvida, tem uma parte que você fala que avaliou a quantidade de frutos em 1 metro, é isso? Em 1 metro de ramo. E aí você
avaliou, por exemplo, corrido 1 metro toda a volta do ramo, como é que foi? Toda a volta. Toda a volta. Porque quando eu li, eu fiquei pensando, não tive certeza disso, ou se tinha uma metragem específica, então deixa claro isso lá, tá? E meu tempo está acabando já. Eu tenho uma dúvida em relação lá ao peso dos frutos. Será que esse peso dos frutos, ele tem influência também do número de sementes que tem dentro desse fruto? Além da própria polpa que é utilizada? Eu não vou saber responder, professora. Porque eu fiquei... Deve ter, porque pode ter mais do que uma semente. Exato, né? Eu fiquei pensando... Mais ou menos. Será que isso vai render, por exemplo, em produção de polpa? Bem nítida, quando você compara plano sol e sombreamento, o modo sombreado, os frutos são menores, menos pesados. Sim. Mas eu não pensei nesse sentido das sementes, mas... Pode ser, né? Futuros estudos. Eu achar alguma informação, eu vou inserir. Então, os meus questionamentos eram esses, Bianca. Agradeço pelo convite mais uma vez. Agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Tá? Obrigada, prof. Obrigado, professora Lúrian, pelas suas considerações. Com certeza são de grande importância para contribuir para incrementar o trabalho da Bianca. Agora eu passo a palavra, então, ao professor Ayulf, para que ele faça as suas considerações. Boa noite, Bianca. Boa noite, professor Adriano. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento também a professora Lúria, professor Francisco dos bastidores de sempre. Então, eu vou dividir o meu tempo aqui com comentários a respeito da tua apresentação e também do teu trabalho escrito, e só tenho algumas perguntas para fazer aqui que é relativamente tranquilo, tá? Então, a primeira coisa, Bianca, essa apresentação remota, né, ela acaba nos tirando a capacidade de avaliação, né, da tua desenvoltura numa apresentação. Então, o meu foco, assim, de avaliação na tua apresentação remota é referente à tua utilização do tempo, que foi muito boa, os teus slides, que eram slides bons, você tinha bastante foto, né, o que ajuda bastante a gente a entender aquilo que você quer dizer, né, principalmente com plantas frutíferas, né, que é algo que muda bastante coisa, né? Então, as tuas fotos ficaram muito boas e você tinha o raciocínio bem montado, né? Você realmente organizou a tua apresentação, então, isso, como avaliação, né, de uma apresentação remota, eu acho que tu foi muito bem. Te parabenizo pela tua apresentação, tá? Com relação ao teu trabalho escrito, eu acho que ele ficou bom, ele está bem organizado, você tem todos os tópicos que são necessários, né? Eu fui fazendo alguns apontamentos que são muito parecidos com os apontamentos da professora Lúria. Tu vai ter que fazer só algumas alteraçõezinhas. Tu vai ver que tem alguma palavrinha que ficou colocada de um jeito errado, sabe? Coisinhas simples assim que tu consegue organizar com facilidade, tá? Então, também teu trabalho escrito tá bem bom, tá? E aí, só quero te fazer algumas perguntas só para ajudar a entender mais algumas coisas, tá? Eu te peço desculpa se eu te fizer alguma pergunta que a professora Luna já fez, porque eu tive aqui uma queda da internet e eu perdi alguns minutinhos do comentário de vocês ali, tá? Mas, vamos lá então. A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: as tuas plantas em pleno sol e sombreadas, qual é a diferença no tempo de produção dessas plantas? O tempo de produção, em que sentido, professor? No sentido, imagine que elas, você está transplantando elas, iniciando o cultivo da jabuticabeira, tá?
e ela ficando em pleno sol e ela ficando sombreada. Isso implicaria no tempo de produção? Acho que não entendi ainda. Por exemplo, assim, a partir do momento que você iniciou, né, um cultivo de jabuticabeira, e se ela ficasse em pleno sol, ou ela ficasse sombreada, quanto tempo levaria para ela iniciar o período de produção? Provavelmente vai ocorrer essa diferença nesse tempo de produção. Acredito eu que quanto mais luminosidade receber, no caso a pleno sol, o metabolismo da planta vai ser acelerado e vai acelerar todos os processos. Certo, também acho. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui com relação à tua avaliação, tá? As plantas que tu usou como avaliação, tu usou para as tuas avaliações, será que elas tinham a mesma idade? Ou será que elas eram de idades muito diferentes? Não, provavelmente elas têm a mesma idade. Elas são árvores centenárias, mas provavelmente do mesmo tempo. Entendi. O que acontece é que umas ficaram a pleno sol por ação do tempo mesmo, ou ação humana. Entendi. Beleza. Outra coisa, o que o diâmetro do caule influencia, por exemplo, na relação de açúcares da jabuticaba? Tá? Eu fiquei com uma curiosidade de entender assim, tu estava fazendo uma avaliação do diâmetro do caule, né? Será que isso seria uma variável que implicaria em alguma variação, será? Certamente. A pleno sol deve ter relação com alguns teores, porque o diâmetro do caule para mata é menor, produz menos, e como as frutas se desenvolvem todo o caule, tem que ter alguma relação, mas eu não entrei a fundo nesse sentido. Não, tranquilo. Era mais para poder tentar entender, sabe, como que isso poderia influenciar. Uma outra perguntinha, por que tu acredita que na mata a altura da planta é maior? Né? No caso, na planta sombreada, né? Distribuição, né? Elas estão mais aglomeradas, então o foco do crescimento é em altura, e as plantas a pleno sol, elas estão mais isoladas, é o que liberta ali de certa forma para ela crescer lateralmente, né? Para que cresça os ramos na parte lateral. Eu acredito que seja uma relação de distribuição mesmo. Beleza. Bom, Bianca, então tranquilo. Tá? Eu tenho outras perguntas aqui que depois, a hora que eu te encaminhar o documento, você dá uma olhadinha nelas. Tá? Mas eu acredito que o teu trabalho, como a professora Loren comentou, ele contribui bastante, tá? Dentro do que diz respeito principalmente a plantas nativas, né? Então, te parabenizo pelo trabalho. Aí eu espero que tanto você quanto o professor Adriano possam dar sequência nesse trabalho, né? Porque a ideia de trabalhar com as plantas nativas é realmente muito importante, tá? Beleza? Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Passo a palavra para o professor Adriano. Obrigado, professor Ricardo, pelas suas considerações. Então, agora a banca vai, né, para uma outra sala, Bianca, para a gente se reunir e definir a nota da sua aprovação ou não, ok? Ok.
Bom, voltando. Bianca, então a banca se reuniu, né, e após o período de discussão, a gente considerou o teu trabalho aprovado, então, com uma média final de 8,5. Deixo meus parabéns e deixo o tempo aberto, então, para você fazer algum comentário, algum agradecimento que tu acha necessário. Somente quero agradecer a todos os professores, em especial meu orientador, você, professor, muito obrigado pelo apoio, por toda a ajuda nessa pesquisa, porque eu realmente não tinha nem noção de como iniciar. Sou muito agradecida, quero agradecer a todos que, principalmente minha família, que me auxiliam com o meu filho, para que eu possa estar aqui, ou às vezes que estive em Pato Branco, mas somente gratidão, só agradecer. E agora é só sucesso. Parabéns, Bianca, então, e eu declaro encerrada, então, a sessão de defesa de hoje.